Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Prisma Criativo, um projeto do Clube de Criação que, na sua primeira temporada, vai ouvir profissionais LGBTQIAPN+, do mercado criativo. A ideia do Prisma não é ser uma entrevista burocrática, mas sim um bate-papo gostoso com os nossos convidados. Eu sou Heitor Caetano, criativo multiplataforma e co-presidente do Clube de Criação, e hoje eu estou aqui com o André Ataíde, da Meta, e com o Rafa Dias, diretor-geral da Dia TV. Bem-vindos! Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês por estarem aqui. Imagina, obrigado a você. Vamos nessa. Vamos. Imagina, obrigado Muito a você. obrigado. É uma honra. Então, obrigado obrigado. a você também. Incrível. Obrigado, Tá com você obrigado. Então, obrigado eu. Obrigado. Então, obrigado pra você, você. né? Então, obrigado eu. A gente já vai iniciar aqui essa batina, mas eu queria que antes vocês se apresentassem por conta própria. Quem são vocês na fila do pão? Eu sou o Rafa Dias, eu sou o fundador e diretor-geral da Dia TV, mas eu sou um cara muito doido e querendo fazer muita coisa que ninguém fez. Eu acho que isso me define. Bom, depois dessa, né? Eu sou o André Ataíde. Eu Outro trabalho doido. Outro doido, meio louco, perturbado também. Trabalho na Meta, sou executivo de negócio. E é isso, amo viajar, amo falar, amo estar aqui, amo estar com gente que eu gosto. Essa é a minha vida. Boa, gente, ó. Mais do que um tema, cada episódio aqui do Prisma, eu tô brincando que tem uma provocação. Que é uma pergunta que a gente vai tentar responder ao decorrer aqui do episódio. E pensando que a gente, especialmente nessa temporada, quer trazer à tona histórias de profissionais LGBTQIAPN+, do mercado criativo, eu quis trazer aqui uma provocação que eu acho que tem muito a ver com essa jornada, não só profissional, mas pessoal de vocês, que é qual o poder de criar o próprio palco. E aí aqui eu tô falando muito também enquanto as nossas vivências, enquanto pessoas LGBTQIAPN+, né? Porque eu sinto que até esse palco ele é tirado da gente, assim, né? A gente precisa fazer muitas escolhas, no sentido de não só fazer escolhas, mas inventar possibilidades, porque vão tirando as coisas da gente no sentido de a brincadeirinha da escola, você não vai estar nesse time, meninos e meninas, onde eu estou, com quem eu me identifico mais. Mas tem uma coisa muito interessante da nossa comunidade como um todo, que é justamente esse poder, né, esse superpoder que a gente tem no sentido de criar possibilidades onde muitas vezes elas acabam não existindo, assim, né? E aí, pensando nessa questão de criar novos palcos, mas também criar redes, criar movimentos, criar comunidades, eu queria começar essa conversa perguntando para vocês o que muda quando a gente deixa de só esperar o convite, de novo, né, de só esperar ser escolhido ou só esperar de alguma forma se encaixar e passa a criar os nossos próprios palcos. Comigo? Cara, a minha vida, ela foi exatamente isso, assim. Eu, quando vi o tema, eu fiquei meio impressionado, porque a minha vida é exatamente isso. Eu tive que criar o meu espaço para poder mostrar o meu trabalho, mostrar o meu talento, mostrar as pessoas que eu achavam que precisavam desse espaço também. E agora, nesse momento, né, da minha vida e da empresa, onde a gente vai ter Mônica Martelli na grade da Dia TV, com um programa onde ela idealizou e ela propôs, ela chamou, ela falou, assim, que é uma pessoa que tem um TED fantástico falando sobre a mãe dela, fala pra ela, né, você vai ficar esperando oportunidade de papel até quando? Pega uma caixa, sobe nela e vai no meio da praça e dá teu texto e faz o teu rolê, né? Cria o teu palco, literalmente. E foi isso que ela fez da carreira dela. Então eu acho que eu também fiz isso e hoje me conectar com essas pessoas que eu admiro tanto, que também fizeram isso na carreira delas, na vida delas. E hoje também pensar que mais de 1 milhão de dispositivos acessam a Dia TV por dia, sabe? Todos os dias mais de 1 milhão de dispositivos passam pelo nosso sinal. É um palcão, né? São alguns estádios, assim. Para mostrar muita gente boa, para mostrar muita gente que não tinha espaço numa mídia tradicional e principalmente pautas que também não seriam e não teriam a importância, né, que tem dentro da nossa programação. Então, criar o palco para poder mostrar o meu trabalho, para poder chegar e ser reconhecido,
eu era obrigado a fazer isso. Eu falei isso no podcast da Camila Frender também, não é minha, que eu nunca fui contratado em lugar nenhum, né? Eu sempre fui freela, porque por ter dislexia, eu não passava em processos seletivos e eu não conseguia os empregos, assim. Então, na MTV eu era freela, em todos os lugares eu era freela. Acho que tem um pouco de construir um espaço que até mesmo o processo seletivo também é diferente, sabe? A maneira de escolher esses profissionais para fazer parte também é muito diferente. A gente escolhe muito em cima de trabalho mesmo. A gente vê o que a pessoa faz, muitas vezes sozinha no quarto dela. E a gente abre esse palco, né? Esse espaço para a pessoa vir mostrar o trabalho dela. Assim. Então, isso na minha vida foi o que me guiou, foi o que me trouxe até aqui. E eu hoje penso só em ter mais palcos, assim, sabe? Vem aí a Noite TV agora. Canais. E você, André? Bom, eu sou executivo, né? Eu não criei nada do zero como a já teve, que inclusive é maravilhosa. Parabéns, Rafa, pelo trabalho que você faz. Mas acho que eu aprendi a hackear o sistema para criar meu palco. Eu acho que eu fui me reinventando com as oportunidades que eu tive, com as pessoas que eu fui me conectando para trilhar minha carreira. Porque conhecimento eu tinha, mas eu também tinha alguns fatores que essas pessoas consideram um pouco complexo para estar numa cadeira executiva. Então eu acho que eu fui me reinventando do meu jeito, trazendo a minha verdade, mostrando quem eu sou, mas criando com isso palcos que pudessem me fazer brilhar para que eu pudesse ser entendido. Então me conectando muito com fatores de que essas pessoas que me apoiassem, que me suportassem, teriam em comum comigo, né? E contando um pouco da minha história, falando quem eu sou e dizendo quem eu era. E eu acho que quando eu consegui, enfim, mostrar o meu valor, eu tive meio que a aceitação desse lugar de transformar e criar business a partir da pessoa que eu sou e pude trazer outras pessoas comigo. Então, eu acho que a minha jornada foi uma jornada de reinvenção com muita coragem. Eu acho que eu sempre tive esse papel de me posicionar dentro dos lugares que eu estava. Então, isso me fazia estar, mesmo que o palco não fosse meu, me fazia estar ali naquele lugar e ser uma pessoa percebida pelas outras, porque eu acho que é isso, a gente precisa ser percebido e ser percebido do jeito que a gente é, porque isso faz com que a gente tenha segurança e sucesso no que a gente quer criar, de narrativa ou como pessoa. E a partir disso, de eu me colocando nesse espaço, de eu conseguindo me posicionar, eu consegui criar palcos e ser o que eu sou na minha essência. E discutir negócio de igual para igual com qualquer outro tipo de executivo. Óbvio que é um privilégio que eu tive de ter pessoas no meu caminho que me ajudaram, mas eu também lutei muito por esse espaço de protagonismo para estar no palco. E tem uma coisa curiosa, assim, né? 2 pontos curiosos. Primeiro, na fala do Rafa, que a pessoa depois foi não só capaz, né? Mas ela conseguiu criar uma plataforma que hoje, para mim, é uma das referências que a gente tem no mercado de entretenimento, especialmente falando de internet, porque nunca foi contratada. Aí você começa a sua fala dizendo: eu nunca criei um palco. Você criou o seu palco. Criei meu palco, E aí, eu tenho a impressão, assim, de que enquanto pessoas LGBTQIAPN+, a gente cresce ouvindo tantos nãos e colocam tanta desimportância, talvez, nas nossas identidades, que a gente acaba levando isso um pouco para as nossas trajetórias, assim. E isso aqui, né, esse projeto, ele é também um espaço para a gente conhecer as pessoas por trás desses feitos, sejam eles extremamente coletivos ou sejam eles extremamente individuais. E aí, quando eu olho tanto para a posição do Rafa enquanto um diretor-geral de uma emissora, independente de qual contexto essa emissora esteja, você numa posição executiva na Meta. Quando eu olho para essas posições, o imagético que existe ainda é do homem cisgênero, hétero, branco, enfim. E eu sinto que, naturalmente, às vezes a gente vai passando por tantos desafios para chegar nessa cadeira que a gente esquece um pouco de valorizar, de fato, o lugar que a gente está, assim, né? E eu queria entender uma coisa. Esse processo até essa chegada, ele foi de desencaixe?
vocês tiveram que, para além do momento atual, ir criando, talvez não o palco, mas esses degrauzinhos para chegarem nesse palco. E se hoje, mesmo nessas posições, mesmo tendo o reconhecimento que vocês têm, vocês ainda sentem um desencaixe, assim? Será que existe finalmente esse momento do ufa, cheguei? Ou a gente ainda vai sendo assombrado? Cara, eu posso surpreender, talvez aqui até pelo seu olhar. Né? Eu vou até olhar pro Rafa que vai responder, sabe? Até pelo seu olhar. Porque eu fiz 40 anos esse ano e eu fiz 40 anos, fiz uma festa tal, e no meu último ano ali, com 39 anos, eu já estava entendendo uma coisa que era muito fantástica para mim, que eu sonhei em ter uma televisão. Eu tenho uma televisão há alguns anos. Eu hoje vivo dentro do meu sonho. Isso é um fato. Eu sonhei com um lugar que eu ia chegar e eu cheguei. Então hoje viver dentro daquele sonho que você sonhou é muito doido. Porque primeiro que eu imaginava que não era possível, eu nunca imaginei como seria viver dentro da conquista, porque você imagina conquistar, mas você não imagina como é que é levar uma vida depois que você conquistou. Como vai ser a rotina depois que você ganha um Grammy. Você não sabe como é, você sonha em ganhar um Grammy. O pós, ele tá muito distante de quem sonha aquele fato, né? Então eu hoje considero, assim, que eu tô num lugar, obviamente, muito confortável, muito responsável também. Eu tenho uma responsabilidade gigantesca com a juventude que a gente fala. Mas eu conquistei e eu sinto que é seguro o lugar que eu tô. Eu também, antes da Dia TV, a Dia Studio existe há 13 anos. A Dia TV existe há 4. Existe uma diferença, né, de 9 anos de uma coisa para outra. Teve um ano ali de trabalho para poder lançar a Dia TV, que o público não sabia, mas pra gente ela basicamente já existia e tal. Mas existe essa diferença. Quando a Dia TV surge, assim, demora a criar atração, ao mercado entender, a isso tudo acontecer, mas ela dá uma segurança de que a gente tá num caminho hoje que é o futuro daqui a 10 anos. A Globo não tá fazendo propaganda tentando fazer as pessoas comprarem uma antena à toa. É para tentar fazer com que as pessoas desconectem a TV do Wi-Fi e conectem na antena. O que a gente sabe que não vai acontecer. Pode acontecer na Copa, mas para a vida, para a próxima década, é a internet conectada no Wi-Fi. Essa é a realidade. Então, assim, eu consigo ver uma coisa muito mais próspera para o futuro, porque a televisão aconteceu, assim, né? Então, eu hoje me sinto confortável na minha cadeira e seguro, assim. E eu sei que eu surpreendo quando eu falo esse tipo de coisa, porque as pessoas não imaginam, né? Mas eu me sinto dessa forma hoje. Não, eu acho que... Não, eu amei sua resposta, acho que faz muito sentido. E pra mim também, olha que loucura. Porque eu sou capricorniano, né? Então, assim, só um fato. Então, eu sempre achei que fosse possível. Eu sempre quis ser executivo louco, eu sempre quis discutir negócio com as pessoas, eu sempre quis ter minha voz, meu lugar na mesa. Isso é muito louco. Óbvio que no começo foi muito difícil. Imagina, preto, gay, eu venho do Rio de Janeiro, eu não sou essa pessoa que nasceu em São Paulo, que tinha alguém na publicidade. Minha família está longe de entender de publicidade ou de estar conectada a esse mercado. Então, eu acho que o que eu me sentia desencaixado ao decorrer da minha carreira era o bug que eu dava na cabeça das pessoas. Às vezes eu ia fazer uma apresentação em lugares, isso no início da carreira, porque eu sempre trabalhei vendendo alguma coisa. E aí o primeiro bug era a secretária, que ela falava, gente, cadê o executivo que está chegando? Falando, o executivo sou eu que vou fazer. Isso era executivinho. Então eu acho que eu me sentia desencaixado nesses momentos, que eu falava, será que eu tenho mesmo que seguir esse lugar, mas eu nunca, não acreditei que eu fosse chegar. Mas as dores ao decorrer do caminho é que me deixavam meio assim, cara, você precisa fazer esse esforço todo, mas eu pensava ao mesmo tempo, cara, eu sei que é possível. Eu tenho que arranjar caminhos de quebrar esse paradigma e mostrar para as pessoas que é possível.
Então, eu acho que hoje, quando eu vejo por tudo que eu passei, hoje eu acho que eu estou mais vacinado sobre o que é não estar encaixado. Acho que hoje eu consigo discutir de igual para igual, eu consigo provar o meu ponto, eu consigo dizer, é isso, esse sou eu, e eu vou entregar isso para você. E o que você acha sobre isso? Me conta mais, porque muda o jeito como as pessoas te veem, né? Quando você tem uma posição, você tem acesso a muitas coisas, vocês falam sobre as mesmas vivências muitas vezes, salvo recortes que você tem. As pessoas te veem muitas vezes, enfim, essa grande massa, te veem como um igual, e aí você começa a se encaixar mais no que eles acreditam ser o padrão para estar dentro daquele grupo. Então hoje eu me sinto menos... eu tenho um menor desconforto, porém eu sempre trago para eles a realidade que é o mundo. Porque quando você começa a ter essa oportunidade de estar nesses lugares, você começa também a trazer as suas pautas com você e provocar a mudança, né? Tentar gerar a mudança. Então eu acho que hoje eu me sinto mais confortável, com a certeza de que eu também consegui chegar e alcançar o que eu queria. E vocês Rafa falando me trouxe uma memória de infância que eu tinha já colocado em alguma pastinha na minha cabeça, assim. Minha mãe era costureira, né? Então, basicamente, eu ia pra escola de manhã e minha mãe trabalhava no quintal de casa. Ela trabalhava no ateliêzinho que ela tinha lá no fundo de casa. E eu era uma criança que ficava ali em casa porque a minha mãe estava sempre perto. Inclusive, acho que foi provavelmente uma renúncia que ela fez para conseguir estar mais próximo ali dos filhos. E eu lembro de um episódio específico, mas eu acho que era até rotineiro, assim, em que minha mãe tinha os carretéis de linha, né? E tem os carretéis menores e os maiores, e eles são tipo um megafone. Uhum. E eu lembro que eu pegava um bujão de gás, apoiava esse carretel sem linha ali no bujão de gás, e ficava falando como se eu tivesse um programa de rádio. Pois então, agora eu tenho um videocast. Seu próprio videocast. Tudo. Mas me veio essa lembrança, e aí eu tô esbarrando isso com um dado, que eu acho sempre importante trazer esse dado à tona, que nós estamos sendo a primeira geração de pessoas LGBTQIA+ a envelhecer. Né? Nós estamos aí nessa geração que conseguiu não passar por sejam adversidades sociais ou até questões como a epidemia da AIDS. E eu sinto que a gente também está, como vocês trouxeram na fala e como eu acabei de exemplificar, conseguindo realizar um pouco desses sonhos de criança, assim, que talvez gerações mais antigas não conseguiram, seja a pessoa que queria ter uma televisão, seja a pessoa que sempre sonhou em ser um executivo. Tem alguma parte de quem vocês eram nessa infância ou no início da carreira de vocês que vocês sentem que faz parte de vocês até hoje? Assim? Eu pode até ser que eu me emocione, porque eu, nessa 40 anos, né, no emblemático que está sendo isso para mim, quando era criança, o meu brinquedo, meus pais trabalhavam muito, e eles me deixavam com meu irmão muito mais do surf, da prancha, disso, e eu sempre fui das artes, disso tudo. Então, brincar de Lego, para mim, era a minha vida. Eu brincava de Lego de noite, criava coisas, e daí eu queria sets, e nenhum set tinha microfone. E aí eu pegava um palito de fósforo, cortava, pegava canetinha preta, pintava e fazia microfone para os meus bonequinhos, fazia minha TV, fazia todas as coisas. E hoje eu virei e nos últimos 5 anos, eu virei um colecionador de Lego, assim, eu tenho mais de quase 200 mil peças, assim, é bizarro. E hoje eu brinco de Lego. Sim, antes de ontem eu estava montando um set de 3.500 peças com a Chiara, que é uma grande amiga minha, a Chiara, que trabalha, né, no grupo Coca-Cola, é uma grande amiga, e a gente estava lá. Ela é maravilhosa, eu amo. E daí a gente estava lá montando Lego. Então, assim, eu trouxe isso da minha infância, que era um sonho,
Porque eu fazia, quando criança, os estúdios, os cenários, os bonequinhos com microfone, que eram palitos de fósforo pintado. E hoje eu me emocionei o dia que eu comprei um set, e eu comprei um set específico, porque eu sabia que não tinha nada a ver com o que eu queria, mas teria uma pecinha que era o microfone, entendeu? Então hoje eu tenho o microfone oficial da Lego, mas eu transformei isso num hobby, numa coleção. E para me ajudar, abri uma loja da Lego a 1 quadra da minha casa. A maior da América Latina, gente. Fiz essa propaganda aqui, hein? Lego nos patrocina. Vem com a gente. Mas enfim, assim, eu trouxe isso da minha infância. E eu amo o brinquedo também, porque eu acho que ele diz muito sobre as possibilidades de criação, até onde a sua cabeça vai, assim, sabe? Tipo, você pega aquelas peças todas e você faz o que daquilo? E hoje, né? Décadas depois, eu acho que a vida é meio isso, sabe? Você vai pegar suas pecinhas e vai montar o quê? Sabe? Todo mundo tem alguma peça. Seja uma peça torta, seja uma peça quebrada, seja uma peça com problema, que não encaixa em nada. Todo mundo tem um monte de pecinha, assim, sabe? O negócio tem pessoas que têm mais peças, tem pessoas que têm menos peças, mas as peças estão aí, como a gente mistura elas, como a gente troca, como a gente junta, né? A Dia é uma junção de peças, minha e da Andressa. Eu jamais fui um cara organizado na parte administrativa, assim, nunca fui. Eu falo, não tenho a conta do banco da Dia, eu não sei qual é o número da conta do banco da Dia. Nunca precisei entrar. A Andressa é essa pessoa que trouxe as pecinhas dela para poder me ajudar e fazer essa parte, porque eu não ia conseguir. Talvez ela tivesse um banco imobiliário e não Lego quando ela era criança. Talvez ela tivesse outros recursos ali, né, para poder brincar nessa história. Então, da minha infância que eu trago até hoje é isso, assim, eu brincava muito de Lego e no imagético que você contou do tubo, do carretel, eu fazia nas apresentações, em todos os eventos da minha família, formatura, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário do meu irmão, e que eu sabia que ia ter um churrasco na minha casa, ou qualquer reunião da família na minha casa, eu ia na gráfica do meu pai, pegava cartolinas, colocava na janela do meu quarto, fazia os fantoches com palito de picolé, os personagenzinhos, e eu fazia daquilo a minha televisão e eu colocava todo mundo para assistir. Então, já era uma maneira de fazer uma programação, de fazer um programa com papel, que era o que eu tinha, assim. Então, acho que eu também trago isso da infância já. Muito legal. E você? Acho que eu tô pensando aqui, porque eu fiz muito... Na minha infância, eu vim de uma família onde os meus avós, eles fomentavam muito essa parte da criação, essa parte mais artística, né? Então, eu sempre fiz teatrinho quando era criança. Então, eu tinha essa relação muito de conexão com as pessoas, de ouvir, de querer contar a história. E eu sempre fui uma criança muito quieta, né? Quieta, mas assim, quieta no sentido de eu não ser aquela criança que pulava, corria tanto. Eu sempre fiquei mais com os mais velhos ali, com os adultos nesse lugar. E sempre ouvi muito história de adulto e tal. Então, eu sempre fui um bom ouvinte. E logo depois, quando eu cresci, na minha infância, ainda brincando de teatrinho, fazendo muita coisa, eu comecei a vender minhas coisinhas. Eu queria falar com as pessoas, e falar era um canal que eu tinha, e eu entendi que eu poderia ganhar dinheiro fazendo isso. Então, desde pequenininho, eu comecei a vender, porque as pessoas gostavam de mim, perguntavam. Criança, imagina, no meu prédio, eu descia, botava uma banquinha com os brinquedos meus, que eu ganhava muito brinquedo da minha família, e botava os brinquedos antigos ali na bancada e vendia para os adultos que passavam. E aí eu ganhava esses adultos conversando com ele, contando as minhas histórias. Então, eu acho que desde pequeno eu fui ensinado a contar histórias. Eu contava histórias para a minha família, eu ouvia a história das pessoas e gostava de me conectar contando histórias com as pessoas, para as pessoas. E no final... E hoje esse é meu cargo, né? Essa é a minha vida. Eu conto histórias, eu faço com que histórias sejam desenvolvidas na minha atribuição, dentro da empresa que eu trabalho, fazendo um pouco da diferença. Eu acho que eu trouxe isso da infância. Eu acho que isso que me veio agora aqui, quando você contou a sua história, onde você ficava brincando lá enquanto sua mãe trabalhava. Isso aqui é só um hobby, gente. Eu ganho dinheiro com outra coisa. Mas, enfim, só me realizou isso. Muito legal, né? Olhar pra trás, assim,
Porque eu acho que, enquanto pessoas LGBTQIA+, a gente tem muitas sombras na nossa infância, assim, né? Não sei que você esteja numa exceção, mas infelizmente essa é a realidade da maior parte das pessoas da comunidade. Então eu sempre gosto de... quando eu consigo fisgar esses momentos, assim, da infância que meio que, talvez, inconscientemente me trouxeram até onde eu tô, eu acho super interessante, eu quis provocar vocês a isso também. E aí, Rafa Dias, eu tenho uma pergunta para você agora, especialmente para você agora. Manda. A gente estava conversando aqui antes de começar as gravações e eu estava te contando o quanto que eu acho o trabalho que vocês estão fazendo com a Dia sensacional, assim. E você estava falando que você acha que o trabalho que vocês estão fazendo é sobre a televisão do futuro, e eu discordo, eu acho que é sobre a televisão do agora. Presente total. Eu nem acho que ainda vamos chegar lá. Eu acho que é do futuro para quem ainda não entendeu qual é o presente. Mas, enfim. Mas eu sinto que um dos pontos centrais do trabalho da Dia, assim, e especialmente da maneira como vocês escolhem o casting de vocês, da maneira como os próprios programas são montados, você criou uma espécie de comunidade ali, né? Um grande palco, como a nossa provocação aqui propõe que a gente siga na discussão, para que outras histórias, outras vozes e outros assuntos sejam abordados, ou que os mesmos assuntos sejam abordados a partir de outras perspectivas. Assim. E aí eu queria ir mais fundo. Em algum momento, você percebeu que não era só sobre um canal, mas também sobre um espaço de pertencimento? Super. Super. A Dia, ela surge por uma necessidade minha, pessoal, de ter o que colocar na minha televisão. Eu não entendia que tinha o que colocar na minha televisão. Os canais lineares todos, eu achava que não falavam a minha língua, não falavam comigo, não produziam pensando naquilo que eu estava acostumado e habituado a consumir. Os streamings, eu tinha uma ansiedade muito grande de, puta, eu vou ter que escolher alguma coisa aqui. Então, parte de mim é a escolha. E eu posso escolher uma coisa que eu vou me arrepender de ter ficado 1 hora assistindo porque é uma porcaria. Então, eu percebia que, como eu, que tinha comprado uma televisão para minha casa e não ligava essa televisão porque eu não me identificava com nada que estava ali, as coisas que eu me identificava estavam no meu celular. Elas não estavam mais no aparelho de televisão. E aí eu penso em transpor, óbvio que com os anos de trabalho da Dia e as pessoas falando nos comentários que por causa da gente voltaram a ligar a televisão para assistir os programas de 2 horas que a gente fazia de forma mais confortável no sofá da sala. Então, quando eu comecei a escutar isso ao longo dos anos, Corrida das Blogueiras está na 8ª temporada, então a gente começou isso tem muitos anos. Então a gente já escuta isso há muito tempo. Corrida tem episódio... Era um chão, um rolo de tecido. Era isso. E um sonho, um grande sonho. A gente era de Floripa, pensa. A gente ia pro Rio de Janeiro gravar no YouTube Space de lá. Caraca. Então era assim... Mas daí quando a gente faz isso tudo, escuta, né, lê o tempo todo esse tipo de comentário que por causa da Dia Estúdio, por causa dos conteúdos da Dia Estúdio, voltaram a ligar a televisão. Aí eu penso, gente, isso é uma demanda. Isso as pessoas estão querendo entrar num ambiente onde elas querem ter o sentimento de pertencer àquilo, né, de que fazem parte daquilo. E aí foi natural, né? Eu chamei todo mundo que era as pessoas, né? Que são as pessoas que vivem ao meu redor, que estão trabalhando comigo, que eu já trocava, que já confiavam em mim, porque todo mundo que entrou no projeto entrou numa sociedade do projeto, né? Cada um com o seu programa. Então a gente meio loteou o horário e cada um era sócio do seu horário, do seu momento, do seu programa. E aí, óbvio que é uma relação de muita confiança dessas pessoas em vir trabalhar comigo e fazer isso, né?
E todo mundo também com a mesma sensação. Pô, eu preciso pertencer a isso aqui. Tanto que quando hoje os criadores, eles são convidados, os nossos, para fazer coisas em outros lugares, sempre rola muito questionamento, assim, de, putz, será? O clima não é o mesmo, a dinâmica de gravação é outra, o formato tudo é muito diferente hoje. A Dia tem uma maneira já de fazer, um formato de desenvolver as coisas. Desde o conteúdo à técnica, assim. Então, eu acho que foi a vontade de todo mundo de pertencer. E não só os criadores, as pessoas que estão à frente das câmeras, da equipe. Entendeu? A equipe bate no peito e fala: somos a única TV que não aceita tigrinho, sabe? Somos. E traz outra. Traz outra TV relevante do país hoje que não faz tigrinho. Então a equipe, a galera que tá ali dentro, no dia a dia, é orgulhosa por aquilo, sabe? Por pertencer a isso. Então acho que é isso, assim. Hoje a gente se sente muito. Eu fiz a pergunta, e aí, de novo, né? Eu sinto... Vou voltar no assunto anterior. O quanto que às vezes a gente não compreende com toda a potência o lugar que a gente tá, o que a gente chegou. Porque a minha pergunta queria ir mais fundo nesse seu coraçãozinho, Rafa Dias. Eu vou citar um exemplo, assim, que é um produto de vocês. Você mesmo citou o Corrida das Blogueiras, né? Quando eu falo de criar um espaço de pertencimento, eu sinto que, talvez esse tenha sido até o intuito inicial do projeto, o Corrida virou um palco dentro do palco que está impulsionando muitos criadores. E, majoritariamente, criadores LGBTQIAPN+. E eu assisto o Corrida... E sempre que tem um participante ali se despedindo, né, na dinâmica do programa, eles falam muito sobre essa oportunidade que lhes foi dada de finalmente conseguir mostrar esse trabalho. E, óbvio, você, em algum momento, trabalhou com esses criadores e trouxe esses criadores para perto que já tinham uma comunidade de uma relevância, mas você também está fazendo um trabalho de impulsionar esses outros criadores que não necessariamente talvez tivessem a visibilidade em veículos mais tradicionais, vamos dizer assim. Você já parou para pensar que tá longe de ser sobre filantropia, mas você já parou para pensar que também tem sido uma plataforma, mesmo que de 12 pessoas que participam do programa, para mudar a vida dessas pessoas? Super. Eu e os meninos, a gente conversa muito sobre isso. E como isso assim. bate em você, Rafa Dias? Cara, pra mim é muito transformador o Corrida. E não só o Corrida, mas como agora o Felipe Gondeboy, que entrou na Dia TV através do reality também, tipo, virar um apresentador de TV, né? Entrar num reality, virar apresentador, ganhar um contrato e tá todo dia ao vivo na televisão. Tipo, isso é transformador. A galera do Corrida fazendo publicidade, assim, muita, né? Mudando a vida, realmente. Tipo, o Jordan acabou de sair do CLT, né? Só tá vivendo de publi. Isso bate pra mim como... Eu falo isso sempre também, que eu queria tanto que tivesse uma Dia Studio quando eu comecei. Eu queria tanto que tivesse uma Dia TV. As pessoas hoje também têm esse sentimento de pertencer à Dia, sabe? Os Pravali Lovers, os fã-clubes dos programas, sabe? A gente esgotar 12 sessões de teatro de um programa, a final do Corrida, 5.000 pessoas comprarem ingresso para assistir a final de um reality, dia 13 de janeiro, em São Paulo. Sabe? Qual é o reality show hoje que venderia 5.000 ingressos pra galera ver a final? Sabe? Então, eu acho que esse pertencimento, ele é muito genuíno do Brasil inteiro, das pessoas todas que acompanham. Eu me sinto muito feliz, assim, é uma felicidade que é isso que eu falei, eu vivo dentro do meu sonho, assim, sabe? Poder realizar agora a 8ª temporada de Corrida com os meninos sendo quem eles são, porque isso também é uma coisa que a gente já sofreu muito nesses 8 anos, sabe? De eu levar nas agências, em todos os lugares, e o fato deles serem um casal gay que se monta, fazer com que diretores saíssem da sala durante a apresentação do trailer.
entendeu? E eu chegar pra eles e falar, pô, eu acho que não vai dar pra ser como vocês pensam que é. A última temporada que a gente fez, achando que era a última, que foi a sexta, que era Que pra mim, by the way, é a mais a mais fervorosa. É muito boa, né? Assim, acho que a 6 e a 7 são 2 novelas escritas assim que eu fico impressionado como aquilo tudo aconteceu. E a gente sempre fica assim, né? Agora a gente vem para um desafio gigantesco. Mas na sexta, que foi uma temporada que eu e os meninos a gente teve que colocar cada lado, né? Eu coloquei R$1 milhão e eles colocaram R$1 milhão pra gente conseguir fechar a conta do projeto, que os patrocinadores não foram o suficiente para o projeto acontecer. A gente tinha decidido que era a nossa... Sim, não vamos colocar mais. Colocamos muito ao longo dos anos, estamos na 6ª temporada, encerramos aqui e acaba. Era uma decisão nossa. E aí, junto com isso, existia uma esperança que eu tinha falado para eles, mas ainda vou fazer o projeto comercial, o pacote todo, videocase, tudo isso, e vamos levar para o mercado. Mas eu nunca contei essa história, e nem eles nunca contaram. Mas eu falei para eles, para a gente poder levar a 7ª temporada para o mercado, eu preciso que vocês estejam menos afeminados. Porque senão a gente não vai conseguir. A chance diminui de a gente conseguir fazer. Porque se vocês estiverem muito afeminados, o mercado não compra. E isso foi assim, para mim foi muito difícil, porque imagina como um homem gay chegar para 2 caras que são meus amigos, sim, são irmãos mesmo, assim, sabe? A gente tem uma relação de amor. Falar para eles que eles não podem ser quem eles são. No programa deles. Porque o mercado não vai comprar. E eu só tava falando aquilo porque eu sabia do sonho deles de não acabar. Então, se a gente não quer acabar, a gente vai ter que fazer assim. Porque todos os outros realities, que têm muito menos audiência que a gente, estão lavando de ganhar dinheiro. E a gente está colocando dinheiro do nosso bolso há 6 anos. Então, nesses momentos, é muito difícil a gente achar que vai dar tudo certo e que está tudo bem. Mas a gente fez daí uma temporada onde eles também... Isso foi legal, porque como a gente já tinha alinhado que era uma última, a gente meio decidiu... Vamos, seja o que Deus quiser. Vamos ser doidos. Seja o que Deus quiser, sabe? Vamos fazer. Seja o que Deus quiser também, sabe? Tipo... Eles tentaram, eles colocaram muito terno, assim. Mas eu amo. Eles tentaram? Essa conversa... Porque assim, eles... Se houve uma tentativa... Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é maravilhoso? Porque o Edu chega e fala pra mim assim, amigo, a gente tentou. O Pi olha pra mim e fala assim, calma lá. A gente tá de peruca rosa, sabe? Mas é muito isso, a gente tentou, a gente fez. E o projeto, né, a gente foi pro mercado diferente também no outro ano. A Dia nunca teve um processo também no mercado, só com o Corrida que a gente fazia isso de ir ativamente nas marcas. Tirando o Corrida, era muito difícil a gente fazer isso. A gente sempre foi muito mais o recebimento orgânico do que acontecia. E daí a gente começou a trabalhar com a Mind, que a coisa mudou, assim, e daí a coisa, né, a gente começou a ir ativamente pro mercado, que a gente não ia. E aí o Corrida vendeu, e aí foi, né, o sucesso que foi a última temporada, onde a gente também ficou um pouco mais seguro de ser quem a gente é, então a gente pôde brincar um pouco mais e fazer um pouco mais. Mas a 6ª temporada é a que talvez, dentro do negócio, foi a que eles tiveram que se padronizar ou tentar, né, fazer com que aquilo ficasse um pouco mais aceito para na 7ª a gente conseguir vender. Eu acho muito legal você trazer isso à tona, assim, porque muita gente ainda acha que esse tipo de coisa não acontece. Nossa. Né? Tem esse... Eu falo que é um mito
dos mercados criativos como um todo, mas desse mercado de marcas, negócio, publicidade, de que, venham ser gays aqui, que aqui vocês podem ser LGBTs, é muito legal, venham todos. Só que, muitas vezes, as pessoas que tomam decisões ou que chegaram nessas cadeiras ainda têm esse tipo de pensamento. Mas, meu recado é pra você, Diva Depressão. Ai, fofinho. Nem só de homens héteros, brancos, cisgêneros, vive a publicidade, meu amor, entendeu? Estamos aqui pra provar o contrário, assim. Então, quando, por exemplo, saiu aí na internet, né, de que poderia não ter a temporada, não sei nem se você lembra, mas a gente fez uma reunião. Que eu falei assim, o quê? Mas todas as marcas que tiverem na minha mão vão conhecer esse projeto de algum jeito. Então, é difícil continuar com esse tipo de situação, onde você tem que esconder quem você é para colocar um sonho de pé. Geralmente eu deixo motivacional para o final, mas assim, isso vale para criadores que estão começando agora, para pessoas que estão entrando na publicidade. Gente, é foda, é chato, você vai ouvir merda, não dá para prometer que esse mercado vai te acolher. Mas não se diminua. Entenda que o que você tem é seu desempate. Porque se eles não tivessem entendido naquela temporada, mesmo tentando serem mais masculinas, que aquilo era um desempate, talvez hoje vocês não estivessem colhendo os louros disso. Sim. Então, eu acho importantíssimo a gente não se recolher, sabe? Não... E tem uma coisa que eu venho entendendo cada vez mais, principalmente com a popularidade da Dia. Que por mais que a sociedade conservadora tente, e eles tentam, dia após dia, mostrar que somos um grupo pequeno, nós não somos. Quando a gente fala sobre a comunidade LGBT e mulheres, que é o nosso público em sua grande maioria, a gente está falando de um público gigantesco. E eu digo isso porque eu fui num show no Vila Lobos e no final, com o meu namorado, a gente tava super difícil de pegar carro para sair. Ele falou, quer saber, vamos de metrô? Deu, bora, vamos de metrô. Cara, isso foi há 2 finais de semana. Foi uma experiência que eu nunca vivi na vida, de ser reconhecido em todos os lugares e chegar na minha casa, abrir a minha DM e ver um monte de foto que as pessoas tiraram de mim de longe no metrô. Porque me reconheceram. Um pouco assustador também, né? É super assustador. Mas você entende que era uma saída de um show num Parque Vila Lobos, no metrô, e eu recebi centenas de pessoas me mandando mensagem e o reconhecimento e o carinho das pessoas em todos os lugares. As pessoas querendo que eu passasse na frente na catraca, entendeu? Tipo... Então isso é gigante. A maneira, o tamanho da nossa galera, de quem pode nos acompanhar, é gigante. E a gente, acho que por muito tempo, acreditou no discurso do outro, que éramos um pequeno grupo, né? Que não tínhamos tamanho, que não éramos o mainstream, que não era... Não, tá todo mundo falando gag, entendeu? Tipo... Cante. Então, assim... Por favor, sabe? Eu acho que isso também foi uma coisa que foi nos dando mais credibilidade para seguir aquilo que a gente acredita, assim. Mas é difícil, não é fácil, tá? Vou te falar Nunca que vai não é ser. fácil. E aí, pegando o gancho, assim, né, do que o Rafa tá falando, André, também tem um processo, e aqui eu vou fazer o recorte também racial, de ser um executivo. E às vezes as pessoas... talvez que estão assistindo no começo de carreira, não entendam o peso do ter um executivo na frente do cargo. Porque isso te leva para salas onde, sendo uma pessoa LGBTQIA+, especialmente também sendo uma pessoa preta, você vai ver cada vez menos pessoas como você. Isso independente da corporação e do quanto ela esteja disposta a lutar por diversidade, assim. E aí você tá na Meta, que é um dos principais, talvez, se não o principal veículo digital, quando a gente pensa em canais aí que marcas se comunicam, que vai até as maiores agências do Brasil.
falar com todas essas pessoas que também fazem parte dessa mesma hegemonia. Eu queria entender como você lida com isso, como você aprendeu a criar suas próprias ferramentas no meio disso. E aí o que eu falei que eu ia pegar o gancho do Rafa acho que o Rafa falou muito sobre o quanto que subestimaram a gente enquanto comunidade, enquanto audiência. O que você acha também que as marcas, que as agências ainda não entenderam sobre não só a comunidade LGBTQIA+, mas sobre comunidades como um todo? Eu acho que, pegando esse último gancho do Rafa, que eu achei super legal quando ele fala até da dificuldade, muitas vezes, de conseguir vender o programa, o projeto, eu penso sempre no consumidor. O consumidor, ele mudou. Quando a gente olha para... E não é a nossa bolha, não. O consumidor geral mudou. Então, eu acho que quando o consumidor muda, a gente tem a chance de discutir qualquer tema que seja interessante para o comprador. Então, assim, eu que sento na mesa com esses caras o dia todo, praticamente, toda vez que eu ouvi você falando, qualquer marca que tivesse comigo, na minha mão, eu ia levar para a gente conseguir comprar a corrida das blogueiras e tal. Eu sempre discuto com esse foi o jeito que eu encontrei, tá? Eu sempre discuto com esses executivos sobre a luz do resultado. Eles sabem quem eu sou, eles sabem do meu recorte, homem preto, gay, que trabalho na Meta, que vou estar na mesa com eles fechando o contrato, mas eu mostro para eles que é sobre o negócio deles. Se eles querem sobreviver dentro dessa jornada, se eles querem crescer, trazer nova audiência, vender o produto, eles precisam entender que essas pessoas, eu existo, você existe, o Rafa existe, a comunidade LGBTQIAPN+, existe, porque eles são importantes para o negócio. Então, parece meio business-driven ficar falando sobre isso, mas é a realidade para você conseguir fechar qualquer coisa, é mostrar que você vai ter resultado com esses caras. Então, eu acho que esse é o impacto que eu faço todo dia na minha vida, usando o meu crachá para construir, expandir repertórios, trazer novas oportunidades para a nossa comunidade, para a comunidade preta e para qualquer outra comunidade minorizada. Eu acho que esse é um papel que eu executo, porque é isso, estar na Meta, ser o executivo da Meta, me dá uma voz. As pessoas vão confiar e acreditar no que eu falo. E o que eu falo não é uma mentira, é o que a gente vê, é o que os dados mostram. É que eu consigo dizer que 74% das pessoas que a gente pesquisa aqui no Brasil acham que ser diferente, respeitar a diversidade é importante para a construção de uma marca. E se as marcas não estão conectadas com isso, elas não vão conseguir sobreviver. Então, toda vez que tem uma certa dificuldade, eu falo, gente, é sobre o negócio. É sobre você mudar o seu ponteiro de resultado ali. É sobre você ganhar mais dinheiro. É sobre você abrir uma nova comunidade. É sobre você entender o que o consumidor está querendo ver. E aí eu acho que trazendo a possibilidade de ganhar dinheiro e mostrando o resultado, como eu fiz isso durante a minha carreira, boa parte dela com projetos que a gente construiu na própria Meta, muda um pouco do cenário. E, obviamente, toda vez que eu entro na sala, geralmente só sou eu. Quando eu entro na agência, eu te encontrava na agência, o que era maravilhoso. Mas, geralmente, não tem outras pessoas. Ainda mais para discutir negócio. Então, o bom é que a gente se conhece e a gente se fortalece. Eu acho que isso é uma coisa que faz também até a gente sobreviver nesse lugar e trazer oportunidades entre a gente também, porque a gente acaba se usando como referência, indicando os nossos trabalhos, construindo o nosso repertório em coletividade, em comunidade. Eu acho que isso também é um traço forte que eu levo para o meu dia a dia. Gancho do gancho que me veio aqui também, você falando, né, que quando você traz essa pauta para essas pessoas que talvez não tenham uma afinidade ou tenham um desconhecimento profundo sobre a questão de representação no fim do dia, você fala dos dados. Sim, e eu acho fundamental também pontuar que, tipo, apoiar uma comunidade não é gays, não glitter, purpurina, um leque abrindo. Eu amo aquele vídeo... Esqueci o nome daquela influenciadora que ela fala oi gays. Todo mês de junho o vídeo dela volta a viralizar. Que eu acho que as pessoas ainda acham que falar com essa comunidade é slay, queen. E não é. Talvez seja se essa for a linguagem da sua marca. Né? O que a gente ainda precisa aprender, e aí quando eu falo a gente, eu falo mercado mesmo,
sobre representação, assim. Porque, e aí eu volto pro cerne da questão. O Rafa mesmo traz como exemplo. Para eu conseguir ter um produto que se comunique com essa comunidade, ou com essas comunidades, eu tenho, na frente disso, um creator que já construiu essa comunidade, e nos bastidores, essa comunidade também ajudando a construir esse produto. Enquanto denúncia, normalmente nas agências, é o oposto disso. Eu costumo dizer que quando essas pessoas tentam criar a partir das nossas vivências, sejam enquanto pessoas LGBTQIA+, ou sobre grupos socialmente minorizados como um todo, sem ter essas pessoas ali participando da criação dessa narrativa, na verdade elas estão criando uma fantasia. Não importa quantos leões em Cannes você ganhe, você está criando uma fantasia. Uma ficção. Exatamente. Qual é a diferença entre representar essa comunidade, simples e puramente, e construir junto com ela? Eu posso falar uma coisa que eu não sei se eu vou responder, tá? Pirei aqui. Mas eu vou trazer um dado, acabou esse é negócio de sobre ficar isso. falando. Pra que responder perguntas? Eu vou falar Vamos um criar negócio, novas. Vamos criar novas, Vou falar um negócio que eu vejo muito, e eu vejo isso diariamente, tá? Discutindo com os times de criação, discutindo com as marcas. Eu acho que hoje o consumidor sabe o que é fake e o que é real. E se a marca cria e faz uma coisa só porque tá no hype, ela vai ser desmascarada facilmente. Isso é um problema de imagem. Eu acho que no passado, quando a gente estava construindo, e quando eu falo a gente, o mercado publicitário, construindo essa narrativa, tinha um pouco essa dificuldade de descobrir o que era verdadeiro, o que era falso. Hoje eu acho que não existe tanto mais isso. Os consumidores sabem o que é, de grupos minorizados, sabem o que é verdade e sabem o que não é, numa velocidade gigante. E eu acho que a gente tem... a gente vive num mundo hoje onde os creators são advocates da marca. E quando você contrata um creator, ele precisa levar o seu tom, a sua autenticidade, as suas características, para poder fazer com que a comunidade deles, e aí a comunidade de creators, aceitem o discurso daquela marca. Então, se no passado você tinha uma galera chegando pro creator, eu acho que eles são um caminho de sucesso para essa desconstrução, tá? Eu defendo muito o papel dos creators com a marca. Porque, primeiro, eles mudam ponteiro de venda, é real, eles são advocates. Pensa que a gente passa 3 horas e 32 minutos por dia em rede social. E a gente tá vendo conteúdo de creators. Eles são a voz, né, da nossa comunidade, o que a gente quer escutar, o que a gente quer conhecer, e também são as vozes da marca. Então hoje uma marca não pode chegar pro creator, você pode falar desse jeitinho aqui para mim, porque isso combina mais com o tom da minha marca, porque ele vai se recusar, porque ele perde a autenticidade, ele perde a fidelidade da base, e ele também vai perder o que ele construiu, que é o negócio dele, né? Então eu acho que hoje, com creators, a gente quebra um pouco de paradigma. Então quando a gente falar dentro da agência não vai, e geralmente não tem, tá? Então eu vou trazer, não tem pessoas pretas, não tem pessoas ali LGBTQIA+, que estão ali para construir essa criação. Mas se você contrata um creator, você precisa entender o tom, a autenticidade e ser fiel ao que ele constrói. E aí você vai mudando pela força, vai quebrando esse paradigma pela força. Porque a marca precisa trabalhar com ele precisa ser o tom da marca, ele é a voz, ele cria negócio, ele cria rentabilidade. Então eu volto pro resultado. Às vezes você não consegue conscientizar as pessoas com uma narrativa de, cara, isso é importante, porque isso muda o mundo, isso vai mover uma mudança, você vai construir um repertório muito melhor para você, você vai entender sobre conscientização, você vai se transformar num ser humano melhor. Porque eu acho que todo mundo na vida, eu acredito, tem que ser um pouco melhor, né? Diariamente eu tento ser melhor, às vezes eu perco a graça, mas na maioria das vezes eu tento ser melhor. Às vezes você não vai conseguir conscientizar pelo melhor caminho, mas você vai ter que mostrar para ele que, cara, se você mudar o tom de voz de um creator, porque ele tem que se alinhar à sua marca, porque você está contratando por conta do hype, você vai se queimar, irmão. Você não vai trazer o que você precisa. Ele não vai fazer. Você vai ficar, como a gente viu vários creators falando de várias marcas no mercado. Então eu acho que hoje, se no passado a gente precisava
E eu não estou dizendo que, pelo amor de Deus, que a marca não tem o tom, que não é importante você trabalhar com a marca na criação de um conteúdo. Mas acho que no passado a gente tinha uma dependência desse lugar que estava muito na marca, de quem decidia, de quem pagar, ou na agência. Eu acho que hoje, quando você coloca creators no repertório, você muda o jogo. E aí você vai trazer essa força que vai dizer, olha, eu sou um creator, que sou um creator gay e preto, o meu tom é esse, eu vou poder ser afeminado, eu não vou poder, se eu quiser eu vou ser, se eu não quiser eu não vou ser, e você vai ter que respeitar o que eu criei com a minha base para eu divulgar o seu produto. E aí você não tem volta. Você acaba tendo que construir esse repertório, e aí é na marra, é na força, que é ruim muitas vezes, mas eu acho que cria uma consciência de como se produz, de como se trabalha. É quase como se a lógica de poder tivesse mudado um pouco de lugar, né? Totalmente. Porque não necessariamente é o poder no que se espera de uma hierarquia corporativa, mas é um poder de uma pessoa que, de maneira prática, construiu a sua própria empresa, a sua própria comunidade, a sua própria audiência, que consegue, a partir daí, impor limites, né? É o poder do conteúdo. Hoje, para você vender algum produto, e aí, gente, a criação é responsável por 56% de sucesso de qualquer campanha. Então, se eu quero vender um produto, eu preciso entreter. E entreter vai passar pelo tom e pelo trabalho estratégico que o curator faz. Então, a marca vai precisar se moldar a esse tom. Não é uma regra, mas faz parte do jogo. Então, eu acho que a gente tem outras forças que permitem hoje a gente criar conscientização. Mesmo que seja desse jeito meio torto muitas vezes. Mas eu gosto de complementar isso, que assim, até porque eu vi um corte esses dias de uma pessoa falando muito mal dos creators e do modelo, né? Falando com... Eu acho que eu sei quem é a pessoa, eu não inclusive. vi isso, me conta aqui. Falando uma porra de uma câmera, falando umas coisas... É uma das pessoas mais tradicionais do mercado. Bom. Ih, e aí, assim, é bem assustador, porque você pode... A regra não é uma regra, mas hoje, com a realidade que a gente vive no mercado publicitário, a regra é que se você quiser passar uma mensagem para um grupo de pessoas, através dos criadores, uma mensagem em vídeo, né, uma mensagem dessa forma, vai ser mais barato. Vai ser mais barato. O criador, ele vai te cobrar a execução, a exibição e a produção. Total. Quando você tem que colocar numa agência, tem a agência, tem a produtora e tem o veículo. Não tem como essa cadeia ser mais barata que a cadeia do criador de conteúdo. Não existe, sabe? Então, quando você coloca essas duas maneiras de passar uma mensagem, eu posso passar contratando uma agência, contratando uma produtora e contratando um veículo para exibir isso, eu vou gastar um dinheiro. Se eu contrato o criador de conteúdo, você brifa exatamente como você vai brifar uma agência, ele te entrega o roteiro, ele produz e ele entrega. É óbvio que isso é uma ruptura no mercado. É óbvio que todo mundo fica em choque. É óbvio que, como assim? Peraí, o que tá acontecendo? Então, assim, eu acho que não é, como você falou, não é uma regra, mas essas coisas estão colocadas aí no mercado. O que eu sinto hoje muito forte é que várias vezes a galera não quer nem tentar entender e desenvolver uma outra maneira de se fazer. Porque eles podiam estar ganhando dinheiro igual. A agência, a produtora, todo mundo. Mas eles não querem pensar uma outra maneira de fazer aquilo. O veículo também não está disposto a experimentar uma outra forma de colocar aquele conteúdo. Então, eu acho que essa é a resistência que hoje existe muito clara no mercado. E muitas vezes essas coisas chegam para os creators atravessada por preguiça também do cara da agência ou de quem for não ter nem estudado sobre aquele criador. Mas eu acho que esse ponto que você está trazendo é fundamental, Rafa, porque não é sobre as agências terem perdido a relevância. É sobre entender que cada pessoa, empresa, tratando influenciadores como empresas também, desenvolveram as suas próprias capabilities.
E aí, o problema não é você estar perdendo dinheiro para um creator só, ou achar que um creator é mais valorizado que o seu trabalho enquanto agência. É o fato de que você, enquanto agência, tem um papel que talvez só vá até aqui. E aí tem um pouco do egoísmo do criativo de achar que tudo tem que ser sobre ele e que a campanha vai ter menos relevância porque ele não criou e quem criou foi um creator. Quando, enquanto uma pessoa que já trabalhou só na área de conteúdo dentro de uma das maiores agências do país, é muito mais efetivo para você enquanto criativo e para o creator quando você co-cria com essas pessoas. Total. E co-criar não é só, faz um briefing aí, manda aqui para eu editar. É entender profundamente quem é essa pessoa, quem é essa comunidade. Pesquisar. Parar de tratar influenciador como lista. Então, é essa dinâmica de trabalho que a gente ainda tá vendo. E se a gente não mudar isso, esse raciocínio de que creators estão tomando o meu trabalho ou estão roubando o meu dinheiro, vai continuar acontecendo. Mas o mercado mudou, gente. Eu tenho muita fé no mercado e nos creators, principalmente. Porque eu vejo hoje uma necessidade das marcas terem creators. Então, por exemplo, Copa do Mundo, gente. A gente vai precisar usar creators. As marcas todas serão loucas atrás de creators. Porque eles vão ser a voz, eles são advocate. Então eu acho que eu acho que tem gente ainda que faz isso, tá? Que vai lá e procura, vou contratar essa daqui. Porque é minha amiga, muitas vezes. Outra porque é filha do dono lá da minha empresa, enfim. Anyway, isso acontece. Tem exceção. Mas hoje a gente estuda creators. Quando vira uma disciplina, quando a gente vê que dá resultado, é isso. Muda o modelo de conversa e muda o modelo de estratégia. Não dá para fazer uma campanha, seja ela grande, seja ela média, se você não tiver um creator. É muito difícil você conseguir alcançar o resultado. E eu acho que a gente teve uma mudança de paradigma também. Eu amo todos os CMOs, eles são uns queridos, eu adoro conversar com o CMO. Só que hoje o CMO está grudado com o CFO, ele precisa dar resultado. Então esse cenário dentro da organização de negócio, ele também mudou. Não é só sobre falar sobre prêmio, é falar sobre o resultado. No final quanto eu consegui vender. A gente não é affiliate, qual é o resultado que eu dei para os acionistas da empresa? É isso, né? Quem está nessas cadeiras tá muito procurando o resultado. Mas, inclusive a própria Kiara fez um texto no Meio Mensagem essa semana, uma coluna maravilhosa, falando sobre Kiara, isso. A gente te ama, viu, Kiara? Ela fez um texto falando justamente sobre isso, que também é responsabilidade dessas pessoas a escolha de onde vai esse dinheiro. Total. Porque tem que dar resultado. Mas tem várias maneiras desse resultado aparecer. Total. E como você escolhe também os posicionamentos desses criadores, o que esses criadores estão fazendo, né? Tem criador que tá em situações que já foi pra CPI, que isso, que aquilo, e é embaixador de cerveja. Então, assim, sabe como essas coisas acontecem? As pessoas que estão nessas cadeiras, elas têm a responsabilidade, elas têm que dar o resultado. Entendo, e é esse o jogo, elas foram contratadas para dar resultado. Mas elas podem escolher caminhos. Total, sim. Entendeu? Elas podem escolher os caminhos para esse resultado acontecer. Não existe só um. E o que a gente vê é que os caminhos eles são seguidos há muitos anos e não são recalculados ou repensados. Quando a gente está num momento de repensar o mundo, de repensar a comunicação. E essas pessoas, esses CMOs, eles não estão repensando a maneira como eles fazem, onde eles colocam, onde vai, com quem eles comunicam, né? Que grupo é esse? Como você falou, que é brilhante, assim. A gente só consegue abrir a conversa e a discussão quando a gente deixa claro que eles vão ganhar mais dinheiro. Total. Entendeu? Tipo, se você falar com esse grupo, com esses 20 milhões de brasileiros que acompanham ao longo do mês essa programação, vocês vão ter um resultado maior. Você é a mesma coisa, tipo, né, na meta. Então, acho que é isso. Quando a gente consegue mostrar que temos aqui uma galera que não tá te vendo e talvez nem te respeitando, porque nunca viu você envolvido. Então nem respeita, porque pensa que tem um posicionamento por aí. Então acho que essa coisa de a gente chegar pelo resultado é o segredo do jogo mesmo, assim.
Gente, eu ficaria, juro pra vocês. Mentira, tá acabando. Mais 3h30 aqui falando com vocês, mas estamos nos encaminhando para o fim. Mas o nosso fim ele é um pouco longo ainda, tá? Então vamos. Mas vamos lá. Esse é o momento de vocês devolverem o constrangimento. Ai, gente. Ai, que eu ótimo. sou muito bonzinho, eu sou péssimo. Esse é o momento onde vocês podem fazer uma pergunta pra mim, quem sabe ocasionar o meu cancelamento. Não, porque depois eu edito. Você tem o poder. Eu e o editor. O editor mais do que eu. Mas é isso, eu acho que, de novo, né? Não vou me excluir da comunidade, nem de uma pessoa que, por mais que eu esteja aqui o tempo todo também manifestando minha opinião. Queria participar dessa discussão através da perspectiva de vocês também. Então a gente pode fazer uma pergunta. Pergunta, é isso. Ai, deixa eu pensar. Ai, gente, vai, Rafa, faz você. Porque Eu vou fazer primeiro, Eu tô assim. pensando O que você acha do mercado e dos influenciadores e dos veículos, de tudo, hoje aceitarem tirar o dinheiro do público com bet e isso ser, tipo, tradicionalmente Polêmica. aceito? O que você acha? Eu vou falar polêmica porque isso esbarra em outra realidade, assim, né? Que é óbvio que nenhuma grande agência que eu conheça tem esse cliente ali no pool de contas. Mas eu sinto que no fim do dia essas empresas ainda têm pessoas em funções muito parecidas com qualquer outra marca, qualquer outra empresa. O influenciador que quer aceitar, que aceite essas empresas que quiserem existir, que existam. O que eu sei é o que eu posso fazer enquanto profissional e o que outras marcas podem fazer em relação à manutenção do seu próprio propósito, né? Eu, Heitor, jamais recomendaria para nenhum dos meus clientes um influenciador que se relaciona com esse tipo de divulgação. Primeiro porque hoje eu trabalho numa empresa, que é a Gana, que vem de um propósito e de uma profundidade cultural, onde a gente sabe exatamente o resultado disso, aonde isso bate, o quanto que isso impacta em realidades brasileiras, mas também porque eu sinto que o que um influenciador que está disposto a aceitar esse tipo de proposta vai emprestar para sua marca. O que ele vai emprestar para sua marca? Além de números. Porque se a questão for só números, a gente soma esse mais esse E dá. Acabou. e dá a mesma coisa. Então, eu acho que tem aqui uma escolha genuína de entender com quem você quer se relacionar enquanto marca, enquanto agência, enquanto empresa, e até onde você quer ir. E eu não vou comparar as duas coisas, mas lembra quando era feio trabalhar com influenciadores racistas? E hoje eles têm até podcasts? Eu acho que esse constrangimento precisa começar a acontecer. Mas eu acho que esse constrangimento, e aí, infelizmente, a maneira que esse mercado funciona, talvez, pela percepção que eu tenho, esse constrangimento só vai acontecer quando existir uma grande tragédia. Eu tenho essa percepção, assim, de que, tipo, tá ferrando com a vida das pessoas, tô levando todo mundo pro buraco, mas não tá tão grave ainda. Enquanto isso, tá tudo bem, sabe? Eu sinto que... Eu acho que não. Eu acho que a grande tragédia já vem acontecendo, né? Eu acho que é uma questão de saúde pública hoje. Sim. Acho que já tem inúmeros casos de Quando eu falo suicídio. grande tragédia, é tipo assim, um caso... Vou citar o exemplo mais esdrúxulo. Nível George Floyd, que faça as pessoas... é verdade. Eu sempre soube que tinha racismo, mas olha, como a pessoa morreu. Mas é que... tem inúmeros casos documentados com cartas de suicídio, né, em função de bet. Inúmeros casos no país hoje, né? É uma questão de saúde pública. Eu acho, e fiz questão de trazer aqui, porque eu acho que a gente está num momento
que a gente sabe que isso não vai acontecer, do presidente baixar a lei, principalmente nesse ano, mas que eu acho que a gente precisa de uma lei proibindo a publicidade disso, assim como foi proibido do cigarro. E acabou a conversa. Todo mundo tem que ter o direito de jogar se quiser. As pessoas têm que ter o direito de fazer o que elas quiserem. A pessoa pode jogar. Se ela quiser, ela pode. O que ela não pode é ser influenciada por uma pessoa que fala numa CPI, que usa um outro aplicativo para poder fazer a publicidade. Isso não é levado para lugar nenhum. E isso vai acontecendo no país. Mas você sabe que eu acho que tem uma armadilha que a própria publicidade se colocou. Porque a publicidade, ela adora achar que ela consegue resolver os problemas do mundo. Né? Então, as campanhas antirracistas, as campanhas LGBTs, que não mudam nenhum ponteiro. Tem uma, que eu não vou citar o nome porque esbarra em pessoas, que ela quando eu vi essa ideia e ganhou alguns prêmios, eu falei assim, amor, amanhã eu vou estar sofrendo racismo de novo, assim, tipo, não mudou nada. Eu não acho que essa responsabilidade, ela é da publicidade enquanto indústria. A gente precisa entender que, para isso ser proibido, tem todo um processo legislativo. É uma lei. Por isso que eu acho que é aí que vai resolver. Que eu também não acho que a publicidade não deva se responsabilizar por isso. Porque é isso. Se eu, enquanto marca, entendo que o que eu posso fazer para resolver esse problema é não trabalhar com influenciadores que fazem esse tipo de divulgação, eu tô dando um passo. Porque... Você tá tendo uma atitude, né? Como todo o mercado, não só da publicidade, mas do capital funciona, as coisas começam a ter mais impacto quando a gente mexe no desenvolvimento financeiro. Quando o influenciador começar a perceber que ele vai fechar um contrato de sei lá quantos milhões com uma bet, mas depois ele não vai fechar mais nenhum, talvez ele comece a entender que isso é uma questão de responsabilização social e que não é como bebida alcoólica. Exato. Entende? Exato. Eu acho que o movimento que a gente pode fazer é, enquanto indivíduos que não concordam com isso, não indicarem esses influenciadores nas suas estratégias, e enquanto marcas se limitarem a entender que se é só sobre números, tem outros jeitos de chegar nesses números, e eu, enquanto marca, não quero estar relacionada com quem faz esse tipo de divulgação, independente do tamanho que essa pessoa esteja. Arrasou. O constrangimento E se discordarem... Foi tudo. E se discordarem, comentem aqui, pelo menos, pra gente... E dá aquele like. Não, e se discordarem, corta, faz um react, que daí a gente vai e alimenta. E a coisa segue, a gente gera pra todo mundo. Vambora. Cara, eu sou muito ruim de constranger alguém, sabia? Eu fico aqui, eu tava aqui já vendo vocês falando, eu falei, meu Deus, eu sou apenas um rapaz latino-americano, nem ninguém. Não sei o que falar, assim. Como eu vim parar aqui. Como eu vim parar aqui, eu não tava esperando. Eu achei que fosse uma brincadeira, mas é real, né? Não, eu vi um assunto Você sério. vem preparado. Mas se quiser, eu tenho mais uns 3. Não, pra mim não, pelo amor de Deus, que eu sou CLT. Entendeu? Não tô Não posso jogar, né? Não posso jogar uma dessa, não me pergunte nada. Entendeu? Por favor. Eu não fujo de assuntos espinhosos. Bom, enfim, eu fiz vários media trainings pra isso. Mas, então, eu queria que você falasse um pouco de como é sobreviver ao mercado publicitário. Eu quero a sua perspectiva sobre o mercado. Porque a gente falou sobre a nossa, a gente falou sobre tudo que a gente acha, como se encaixar, como não se encaixou, como foi, mas eu não ouvi o seu e também não sei. A gente nunca falou sobre isso. Nunca falamos sobre isso. De novo, é por isso que espaços como esse existem. A minha visão sobre o mercado publicitário, ela é meio agridoce, assim. Porque tem uma... Eu sempre vejo... Uma vez me perguntaram numa entrevista se eu amo a publicidade. Mas você é um apaixonado pela publicidade? Não. Eu entendo que a publicidade, ela é uma ferramenta que eu tenho para, exercitar a minha criatividade. 2, tentar transformar a vida de outras pessoas. É por isso que eu falo que é agridoce. Como assim eu vou usar a publicidade para transformar a vida de outras pessoas? A publicidade mudou a minha vida. Eu tive acesso a vantagens sociais que eu nunca imaginei que eu fosse ter por conta da carreira que eu construí na publicidade. Mas foi a publicidade ou foi o trabalho? Foi também a publicidade. Ah, tá. E eu vou explicar o porquê. Talvez se eu tivesse ido para outro mercado,
Talvez eu não tivesse as habilidades para ir para outro mercado, para, sei lá, ser engenheiro. Mas a publicidade me deu, por exemplo, a possibilidade de fazer as minhas primeiras viagens internacionais sem nunca ter entrado no avião, a trabalho. A publicidade me deu a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu admiro, de conhecer pessoas que eu admiro, profissionais que eu admiro, artistas que eu admiro. Mas, especialmente, a publicidade me deu dinheiro. E eu falo que o meu propósito, já falei isso em alguns outros episódios aqui, sempre foi, do dia que eu pisei na primeira agência que eu vim trabalhar em São Paulo, fazer com que os lugares que eu esteja sejam mais confortáveis para pessoas como eu. Eu sempre tive um processo de contratação que vai além da escola que a pessoa estudou, que vai além do portfólio sequer que ela tem. Eu quero gente que está afim. Para essa pessoa conseguir mudar a realidade dela, sabe? E aí, isso é como eu vejo a publicidade de maneira otimista. Mesmo que sejam 15 pessoas do meu time, que eu consiga usar esse espaço para transformar a realidade dessas pessoas de algum jeito. Por outro lado, eu sei o quanto que a publicidade, que também é reflexo de uma sociedade, que também me machucou, eu sei o quanto que a publicidade me machucou. E me machucou em lugares que era sobre não me enxergar, que era sobre ser subestimado, que era sobre, sei lá, eu já passei por situações onde clientes pediram para deixar de ser atendidos por mim por justificativas do tipo, ele não tem o meu perfil. Eu já saí de salas de reunião com a impressão de que eu tinha muita coisa para dizer, mas não disse porque eu não queria ser mal interpretado. Eu já fui violentado nessas planilhas escrotas do mercado, por pessoas que provavelmente não me conhecem, assim, mas amo ter haters. E aí eu sinto que quando eu coloco essas duas coisas na balança, é um lugar que naturalmente acolhe pessoas como nós, porque a gente teve que ser criativo para sobreviver. Então eu entendo que pessoas diversas, como um todo, sempre vão ter mais coisas para trazer para a mesa. Hoje eu entendo a publicidade como um espaço onde essas pessoas, se encontrarem o acolhimento correto, podem mudar a vida delas. E eu sei que mudar a vida delas é quebrar um ciclo de muitas outras coisas. Então, de novo, eu vejo a publicidade como uma ferramenta muito poderosa. Seja para ter a oportunidade de criar coisas que acabam impactando a vida de pessoas. E, de novo, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar que eu consigo exercitar esse propósito ao máximo, que é a Gana, né? Que é a primeira e única agência do Brasil composta 100% por profissionais pretos. Mas foi uma trajetória até eu chegar nesse lugar, que também foi construído por outras pessoas pretas antes de eu chegar. Mas eu sinto que a gente precisa olhar com essa responsabilidade para além da Gana. A Gana não pode ser a única agência responsável por fazer esse processo de inclusão e informação. Em resumo, como eu vejo a publicidade, de maneira muito agridoce. Porque, ao mesmo tempo que é o espaço que mudou a minha vida, é um espaço que me violentou muito. Então, o que eu tento fazer é com que esse espaço não violente outras pessoas para que, ainda assim, elas consigam mudar de vida. Maravilhoso. Arrasou. Obrigado, arrasou. Gente. Arrasou. Eu quis constranger e dei uma aula. Lembrei de tudo que passei na minha vida também agora. Reflexões aqui. Arrasou. Mas é isso, gente. E aí, a última pergunta tem algo que deixou de ser dito que vocês querem trazer para a mesa? Este é o momento. Antes que esse programa acabe, vocês podem trazer o que vocês quiserem para essa mesa. Não, eu acho que todos esses lugares que tem, né, esse espaço para a gente discutir e fazer um registro histórico também do que a gente vive, né, no mercado, né, publicitário, nesse momento. Quando eu comecei no YouTube, eu pensava muito que
as entrevistas do programa De Um Cara Só eram um registro histórico de quem aqueles caras eram naquele momento. Felipe Neto, Whindersson Nunes, Gil Jult, todo mundo que eu entrevistei para o programa. E eu acho que é muito legal ter esse espaço aqui, quem assistiu, saber que existe esse registro desse momento, 2026. Estamos falando sobre isso aqui no meio da Copa, né? Então é legal isso, assim, fico feliz com o convite e que a gente possa se encontrar em outros momentos para gravar mais registros do nosso mercado. Acho que complementando o Rafa aqui, acho que faltou dizer que a gente está fazendo história. Acho que isso, quem pegar esse material daqui a um tempo, ou quem encontrar com a gente porque assistiu esse material, vai entender que isso é parte de uma história nova que a gente está contando agora no presente, como você falou, da importância da Dia TV no presente, que pra gente é muito importante. Eu acho que tudo que a gente faz, com o poder que a gente tem, com o Crachá, o Rafa com a emissora dele, a gente vem fazendo ali história. Então eu acho que é isso. Lindo, lindo. É isso mesmo. Você tinha me perguntado antes da gente começar a gravar se eu entendia que era uma revolução, né? E quando as pessoas... Que a Dia TV era uma revolução. Quando a Dia TV estreou, o público falava muito isso, assim. Tipo, meu Deus, estamos vendo a revolução na nossa frente. É a história sendo feita e tal. E daí eu ficava em casa. Calma, galera, vocês estão muito emocionados. Pera lá. Dá uma seguradinha na bola. Tem uma emoção muito grande. Uma camponesa. Eu tô chegando aqui, eu não sei se eu duro 90 dias. Segura lá. Tá, calma, é só um sonho. Mas agora, depois de alguns anos, eu entendo que faz parte da história já, assim. E eu acho que o que a gente está fazendo, a comunidade toda, na publicidade, em todos os lugares, nos veículos, nas agências, é história de fato. O que a gente está vivendo é isso, é a primeira geração que vai envelhecer. O tema da parada do ano passado era envelhecer. Porque não era uma coisa que a gente via. Então, realmente, o que a gente está vivendo é um momento histórico, assim, né? Onde quando eu me relaciono com as pessoas, né, o meu namorado tem 9 anos a menos que eu. Só esse gap nosso de 8 anos e meio já é muito diferente como ele falou sobre a sexualidade dele para a família dele e como eu falei para a minha. Não é nem uma década, mas já é muito diferente. Esses 8 anos já fizeram muita diferença. Então, acho que a nova geração está chegando para viver uma coisa bem diferente e a gente fez parte disso. Não, muito legal. E aí, pra encerrar de vez, eu queria reforçar, assim, né? Primeiro com o André, né? Eu tava conversando com uma amiga nossa em comum mais cedo sobre você. E aí, antes da gente se conhecer, eu sempre tive essa imagem, assim, porque você chegava na agência e ninguém te derrubava. Era tipo assim, ele entrava naquela recepção com a bolsinha dele e ele ia em direção à maior sala de reunião que existisse naquele prédio e ele educava todas as pessoas que estavam ali no sentido de: eu tenho um conhecimento que vocês não têm, amores, agora vocês vão sentar e vocês vão ouvir. E eu sinto que a minha trajetória, né, ela é muito sobre pegar fragmentos dessas representações para construir também a minha persona criativa, porque já dizia RuPaul, né? We all born naked and the rest is drag. Eu acho que a gente, todos somos um pouco de drag. Então, muito legal de ter aqui, porque de alguma forma, mesmo que indireta, você me inspirou, assim. Obrigado. Pelos corredores. E Rafa Jaias, né? Tipo, eu que consumo muitos produtos da Dia TV, eu sempre gosto de pensar na origem das coisas. E quando eu penso, putz, isso aqui é criado, idealizado por uma pessoa LGBT, mas que tem toda uma cadeia de outras pessoas que estão pensando nisso, eu acho fundamental. É por isso que eu reforço o quanto que eu realmente queria que você viesse aqui, porque eu acho fundamental que você conte como isso nasceu e como isso também é a realização de um sonho. É muito verdadeiro. Eu tô vivendo o sonho. Eu tô no meio, tô vivendo dentro do sonho, assim. Eu acordei no meio do meu sonho e tô vivendo, assim. Então, e esse tipo de carinho e ver que as pessoas assistem de fato. Não é um número, a coisa, não é. Eu estava, agora ontem, vendo uma publicação do GNT falando que no dia que a Ana Paula foi no Saia Justa, foi o dia de maior audiência do GNT na história do canal. E o número era 350 mil espectadores. E aí eu pensei, cara, a gente faz isso toda noite. Toda noite a gente faz isso. Toda noite esse é o número.
Então, é muito legal ver que o nosso trabalho está sendo assistido por pessoas que estão mudando o mercado e que o nosso trabalho é assistido pelas pessoas também que tomam decisão e por isso ele está prosperando. Porque essas pessoas consomem e elas querem ver os produtos delas ali também. Então, fico muito feliz com esse carinho que a gente vem vivendo. E mais um clima de rasgação de seda. Obrigado você, hein? Obrigado você. E mais um clima de rasgação de seda. Esse episódio do Prisma termina aqui, mas eu espero que essa conversa não. Até a próxima.